Professor Marandi, with the case of Professor Marandi, com o caso de Israel e a forma como os Estados Árabes veem Israel, acho que de alguma forma o ataque a Doha mudou bastante os cálculos da parte deles. Eles ainda estão em pânico. Eles realmente sentem que Israel poderia atacá-los a qualquer momento, sempre que quisesse? E qual será o papel dos Estados Unidos nesse tipo de política por parte dos israelenses? That sort of policy on the part of Israelis. Eu não acho que eles sintam que isso possa acontecer a qualquer momento ou em qualquer dia, mas acho que eles se sentem muito vulneráveis. No caso do Catar, basicamente vimos o primeiro-ministro do Catar, em sua entrevista com Tucker Carlson, admitir, algo que já sabíamos, que a única razão pela qual o Hamas está no Catar é porque os americanos e o regime israelense quiseram que eles estivessem lá. Ele disse que isso aconteceu há cerca de 12 ou 13 anos. Quando foi isso? Foi quando a ala política do Hamas começou a ter divergências com o governo sírio, e houve uma divisão. Então os americanos e os israelenses queriam o Hamas fora da Síria. Eles queriam enfraquecer o eixo da resistência. E o Catar, sendo um país muito pró-americano, como o primeiro-ministro do Catar destacou, disse que todo o dinheiro que enviaram para Gaza foi em total coordenação com o Mossad, a inteligência israelense, o governo e os diferentes primeiros-ministros. Portanto, o Catar não é um país pró-resistência. As únicas pessoas que pensam isso são as que estão na folha de pagamento. E eles têm muitas pessoas na folha de pagamento, na mídia, em diferentes canais de mídia, não apenas os próprios. Eu conheço canais de TV financiados pelo Catar que não são necessariamente conhecidos como catarianos. Sei que eles financiam mídia na Turquia, financiam mídia no Reino Unido e têm os chamados centros culturais e islâmicos financiados em toda a região e no Líbano. Visitei um em Líbano, que tinha um histórico muito profundamente sectário. O clérigo que o liderava era muito ignorante sobre a resistência e sobre o Hezbollah, ideologicamente falando. Mesmo estando a apenas 2 ou 3 milhas, talvez 4 ou 5 quilômetros, de distância de enfim, ele estava em Beirute. Aqueles que estão na folha de pagamento, obviamente, serão obrigados a adotar uma posição específica. Mas na realidade, é claro, mais uma vez, vimos como na noite passada, no Líbano, os apoiadores de Jolani foram às ruas. Eles não saíram para protestar contra a incursão do regime israelense no Líbano. Saíram para intimidar a resistência. Quero dizer, o número deles era pequeno em comparação com o dos apoiadores da resistência. Mas a questão é que o Catar, Erdogan, o regime na Síria e outros regimes regionais não são pró-resistência. E o Catar em particular, eu acho, não teme nenhum ataque iminente, mas quer que os americanos comuns reconheçam que, vejam, estamos muito do seu lado. Essa é a resposta deles às ameaças. E acredito que o mesmo vale para os outros países da região do Golfo Pérsico que estão no campo americano. Em vez de repensarem suas políticas e dizerem, vejam, não deveríamos colocar todos os nossos ovos na cesta americana. Deveríamos diversificar. Deveríamos conversar com o Irã, Deus me livre, ou com a China, ou a Rússia, e reduzir a influência dos Estados sobre nós. Eles fazem o oposto. Então, o primeiro-ministro do Catar basicamente admite que, vejam, temos o Hamas aqui, porque vocês quiseram que fosse assim. Professor, como o senhor vê a Rússia e a China no Oriente Médio? O senhor acha que eles podem trazer algum tipo de equilíbrio ao poder americano na região? A Rússia não tem esse tipo de capacidade. Ela já está ocupada o suficiente na Ucrânia, de qualquer forma. A China é obviamente uma potência em ascensão, mas não acho que a China realmente tenha o tipo de... você sabe, o Ocidente tem centenas de anos de experiência em hegemonia global, em colonização e neocolonialismo.
Eles são muito influentes, sabe? Líderes em todo o mundo. E não me refiro apenas a presidentes, primeiros-ministros, reis, déspotas e assim por diante. Quero dizer, as elites em todo o mundo. É uma tradição para eles irem aos Estados Unidos ou à Europa para estudar. Eles mandam suas famílias. Grandes empresários fazem o mesmo. Muitos desses programas da USAID, muitas dessas bolsas de diferentes fundações, quando dizem, nós doamos, digamos, 10 milhões de dólares em bolsas para esta região da África, da América Latina ou da Ásia, é disso que estão falando. Eles não estão escolhendo pessoas comuns para ir aos Estados Unidos em busca de uma educação melhor. Basicamente, estão oferecendo essas oportunidades às famílias das elites, às pessoas que irão governar e que estarão sob sua influência nos próximos anos e décadas. Assim, o Ocidente está bem estabelecido em todo o mundo há muito tempo, sendo os Estados Unidos, hoje, é claro, o hegemon dominante. A China não tem essa experiência, para o bem ou por mal. Isso não precisa ser algo positivo, nem algo sinistro. Mas, em geral, a China não possui essa presença de longo prazo ao redor do mundo que lhe permitiria atuar de uma forma mais influente ou ter o tipo de influência de que você está falando. Mas a questão é que muitos desses países na região do Golfo Pérsico estão atrelados ao Ocidente. Mesmo agora, quando querem comprar novas armas para se protegerem contra o regime israelense, que armas eles compram? Eles vão e compram armas americanas. Mas no fim das contas, os americanos sabem melhor do que ninguém como neutralizar suas próprias armas. Então eles não estão se beneficiando em nada. Estão basicamente dando subornos aos americanos e propina sabe-se lá para quem. Mas como tem riqueza, se quisessem construir laços mais fortes entre si, e Moscou, ou Teherã, ou Pequim, poderiam fazê-lo. Poderiam criar poder de barganha para si mesmos, mas não acho que nenhum deles jamais consideraria seriamente algo assim. No caso de Gaza, professor Marandi, o primeiro passo não foi totalmente implementado, mas eles já estão falando sobre a segunda e a terceira fases. Netanyahu disse que o segundo passo seria o desarmamento, e o terceiro seria a desradicalização de Gaza. O senhor acha que ele está propondo algo impossível apenas para sabotar todo o processo? Sabemos que essas chamadas negociações de paz não são sinceras por parte dos Estados Unidos ou de seu presidente. Mas, de modo geral, como o senhor vê o comportamento do governo israelense? Quando os israelenses falam sobre desradicalização, a primeira coisa que vem à mente é Amalek. Eles consideram os palestinos sub-humanos, consideram os libaneses sub-humanos, consideram todos sub-humanos. Veem a si mesmos como uma raça superior, um povo escolhido. Os únicos que precisam ser desradicalizados são os sionistas e aqueles que foram colocados no poder por eles, como os takfiris. Quero dizer, esses grupos que as agências de inteligência ocidentais apoiaram, como ISIS, a Al-Qaeda, o Boko Haram e todos os outros financiados pelo Ocidente ou por seus representantes, como o Qatar e outros regimes ricos em petróleo e gás, são eles que precisam ser desradicalizados. São eles que consideram os outros dignos de morte. Se não pensam como eles, no caso desses takfiris, ou se não pertencem à sua raça ou etnia, como os sionistas. Mas esse chamado plano de paz nunca foi sério. O simples fato de que a fase 2 e a fase 3 são tão vagas e de que não há uma relação clara entre a fase 1 e a fase 2, deixa óbvio que eles sabiam que isso nunca iria a lugar algum. E nem mesmo a fase 1 foi cumprida de forma significativa. Estamos vendo massacres acontecendo diariamente e com regularidade em Gaza. Num dia são 5 pessoas, em outro são 7, em outro 15, em outro 20. Eles matam milhares a tiros. Eles mataram a tiros, acho que foi ontem, uma menina de 3 anos que brincava do lado de fora da tenda. Mas isso não é algo com que o Ocidente se importe. Jornalistas ocidentais, a grande mídia,
políticos ocidentais, diplomatas ocidentais, eles fingem que isso é um cessar-fogo. Foi isso que Trump disse 2 ou 3 dias atrás, que temos paz. Não é paz. Mas como as vidas palestinas, você sabe, não valem nada para eles, não importa. E você sabe, Etsionisio Malchadzuban Amalek. Etharabafirth Amalek. Allies consider them to be Amalek. So for the BBC, they're Amalek. For CNN, they're Amalek. For the New York Times, the Washington Post. Para a CNN, eles são Amalek. Para o New York Times, o Washington Post, a Fox News, o The Guardian, todos eles são Amalek. De vez em quando, você sabe, a narrativa é clara, e é claro de que lado todos estão. Só quando estão sob pressão da opinião pública nas redes sociais, apesar de toda a censura e da indignação, é que alguns desses veículos de mídia deixam passar um pouco de informação. Então, não vejo esse cessar-fogo, esse chamado cessar-fogo, indo a lugar algum. No fim das contas, isso vai levar a um conflito. Netanyahu não tem plano para recuar de Gaza. A maior parte de Gaza agora está sob controle do regime israelense. Most of Gaza is now controlled by the Israeli regime. The yellow line of A linha amarela é essa linha vaga em que eles estão constantemente matando crianças e fingindo que são uma ameaça, porque gostam de matar, porque têm sede de sangue. Quero dizer, alguém realmente acredita que os atiradores israelenses não sabem a diferença entre uma criança de 3 anos e um homem armado de 20? Claro que não. Mas ninguém será punido, porque esse comportamento é considerado aceitável no Ocidente, quando se trata de Israel. Então não vamos chegar a lugar nenhum com o cessar-fogo. Eles vão continuar pressionando os palestinos comuns. Sabe, eles não estão permitindo que a ajuda entre. Não estão permitindo que a reconstrução aconteça. As crianças estão morrendo. Pessoas estão morrendo de câncer, de doenças, dos ferimentos que sofreram durante o genocídio, que ainda está em curso. Mas elas não têm permissão para ir aos hospitais, e os suprimentos não estão sendo autorizados a entrar. Então esta é uma situação horrível que continuará até que inevitavelmente entre em colapso. Obviamente o Hamas e a Jihad Islâmica estão se preparando para a próxima fase, assim como o regime israelense, que está recebendo enormes quantidades de ajuda do Ocidente. Quando o chanceler alemão foi à Palestina outro dia, foi enquanto ele estava em Israel que uma menina de 3 anos foi morta a tiros. Mas ele não disse nada sobre isso. Ele não se importa. But he didn't say anything about it. He doesn't care.